A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 2 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Somos Cristãos. Textuário diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. Verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos do 1 ao 9 e no versículo 14. A introdução diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, esta lição, ela vai enfatizar as características do cristianismo em relação ao judaísmo, de onde o cristianismo surgiu. Que os primeiros cristãos eram judeus, que se converteram a Cristo Jesus. Então, nós vamos ver que Paulo, ele tem ali trava ali um embate com os chamados judaizantes, que eram judeus convertidos a Cristo, que ensinavam que o gentio convertido a Cristo deveria também guardar a lei de Moisés. Então, nós vamos ver no decorrer da lição como o comentarista vai desenvolver esse tema, que é importante para nós hoje que servimos a Jesus aqui no século XXI, sabemos que o cristianismo tem as suas características próprias. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Salvação é pela graça de Deus, favor imerecido. É isso que significa graça, favor imerecido, que nós não merecemos, que Deus nos proporcionou ali na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1, subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária, de Paulo, no caso. Então, nós vamos ver aqui que, nesse primeiro subtópico, que vai narrar, ou vai comentar sobre essa subida a Jerusalém. Ou seja, por que subida? Porque Jerusalém era uma cidade que ficava nas montanhas, no lugar alto. Então, ele vinha lá do litoral, ali por Cesareia, e precisava subir, era uma subida até chegar a Jerusalém. Então, ele foi a Jerusalém 14 anos depois da sua conversão ali na estrada para Damasco. Então, o apóstolo Paulo foi ali por revelação, ou seja, ele recebeu uma revelação da parte de Deus de que ele deveria ir a Jerusalém e tratar desse assunto da pregação do evangelho, que ele estava fazendo aos gentios, e resolver ali com os apóstolos, com o colégio apostólico, resolver algumas questões de observância ou não de determinados ritos judaicos,
se o cristão gentio deveria, né, seguir a lei mosaica ou não, até que ponto eles deveriam seguir passagens ou regras, né, da lei mosaica. Então ele foi ali e conversou com Tiago, com Pedro e com João, que eram ali as colunas da igreja, ali em Jerusalém. Estiveram com Jesus, também estiveram com Jesus ressuscitado. Muito bem, e acompanharam, obviamente, né, o Pedro e João, foram dos primeiros apóstolos que Jesus convocou para segui-lo, para continuar a obra do Senhor, pregar as boas novas de salvação em Cristo. Então, ele não foi ali para prestar contas para os apóstolos. Paulo não foi ali para prestar contas, não. Ele foi ali apenas para explicar para os apóstolos, Pedro, João e também para Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém e irmão do Senhor. Ele foi ali para explicar, eu prego esse tipo de evangelho. Só que tem agora um grupo que desceu de Jerusalém e está dizendo lá na Galácia e em outros lugares, por onde eu passei pregando, ou por onde eu prego, que o evangelho que Paulo prega não é verdadeiro, que os cristãos gentios precisam também guardar a lei de Moisés. Então, ele precisou resolver essa questão. Então, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15, porque isso aconteceu posteriormente. Tá? Então, a Epístola aos Gálatas ela foi escrita antes desse concílio de Jerusalém, onde se tratam onde foram tratadas as mesmas questões, né, que o apóstolo Paulo, aqui nessa segunda visita a Jerusalém, está tratando. Então, veja só, essa visita, nessa segunda visita de Paulo a Jerusalém, ela aconteceu antes da sua primeira viagem missionária, antes ele e Barnabé serem chamados pelo Espírito Santo para iniciarem ali todo o projeto missionário, antes da sua primeira viagem missionária. Subtópico 2, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, o profeta Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos 11, 27 a 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Né? Então, o apóstolo Paulo, segundo consta aqui o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, está dizendo, ele não foi participar de um concílio nem de um sínodo para discutir a questão dos judaizantes, não. Ele foi ali atendendo a uma revelação e também levando donativos para os crentes pobres ali da Judéia. Então, ele aproveitou a ocasião e expôs o evangelho que ele estava pregando há 14 anos para ali os apóstolos, Pedro, João e também para Tiago. E eles aprovaram o evangelho que Paulo expôs para eles, porque era o mesmo evangelho. Não há diferença entre o evangelho que Pedro e os outros apóstolos pregavam e o evangelho que Paulo e Barnabé começaram a pregar também para os gentios. É o mesmo evangelho, só que a audiência era diferente. Subtópico 3, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu. Mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas Timóteo era judeu, pois sua mãe era judia. Veja Atos 16, versículo 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, em relação a Tito. Isso por 2 razões. Tito era grego,
e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então você veja que o apóstolo Paulo foi bem firme. Então, os judaizantes que estavam ali presentes na reunião, eles estavam pressionando para que Tito, que era um grego, ele fosse também circuncidado, para ele poder ter acesso ali aos apóstolos, à igreja ali em Jerusalém. No entanto, o apóstolo Paulo não cedeu. Por quê? Porque o evangelho que ele pregava aos gentios era o evangelho da graça, que é favor imerecido, e que os gentios não precisavam seguir esses aspectos culturais da etnia judaica. Então, ele deixou bem claro que, não, o Tito não precisava se circuncidar, não precisava guardar sábado e etc. Por quê? Porque ele era grego, ele era um gentio, ele era de outra cultura. O importante era ele reconhecer que era um pecador, reconhecer que Jesus era o Salvador, o Redentor, e entregar a vida a Jesus. Assim, até hoje, esse é o verdadeiro evangelho, né? Que o homem, o ser humano, é um pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele, que é o Redentor, o Salvador, né? Entregar a vida a Jesus e viver para ele, né? Seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos. Esse é o verdadeiro evangelho. E Paulo, então, defendeu, né, esse verdadeiro evangelho lá nessa reunião que ele teve lá em Jerusalém, com os apóstolos. Então, veja só que, né, encontramos no Novo Testamento essa compreensão do apóstolo Paulo com os fracos na fé. O fracos na fé aqui, que o comentarista vai, né, citar, está lá em Romanos, você vai ver que é as pessoas que estavam justamente querendo ainda seguir alguns ritos da lei judaica. Eram cristãos, mas queriam ainda seguir, não conseguiam se desvencilhar, né, se separar desses ritos. O apóstolo Paulo vai dizer que esses eram fracos na fé cristã, no caso, né? E ele era tolerante, porque cada cristão tem sua própria experiência com Deus, digamos assim, né? E o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida à medida que na medida em que nós vamos estudando as Escrituras Sagradas e vamos nos aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus, e o Espírito, vamos dando lugar para o Espírito Santo, né, trabalhar no nosso interior, na nossa mente, mudar a nossa forma de pensar e de agir. Então, o Espírito Santo vai mudando a nossa maneira de pensar e viver a vida cristã. Essa é a obra. Nós vivemos no Espírito, pelo Espírito Santo, que habita em nós. Nós não precisamos mais seguir um conjunto de regras e ritos, que é a lei mosaica. Então, nós não vamos obter salvação seguindo determinadas regras, rituais, nada disso. A salvação foi obtida plenamente pelo sacrifício expiatório que Jesus realizou na cruz do Calvário. E a nossa justificação foi plenamente realizada, consumada, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, nós não precisamos seguir regras, precisamos seguir ritos judaicos. É isso que o apóstolo Paulo estava defendendo, e ele escreveu, né, bem fortemente aqui na carta aos Gálatas, e em outras passagens também, né, das suas cartas, ele defendeu esse verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1, o espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1:6. O verbo grego metatesteste, deixar, significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. Que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Então, o apóstolo Paulo ficou espantado, que ele mal pregou o evangelho, os gálatas já tinham
já estavam, né, ouvindo outras vozes dos judaizantes, já estavam mudando a sua maneira de entender aquele evangelho verdadeiro que o apóstolo Paulo havia pregado para eles. Então, foi muito rápido. Veja como, né, o cristão que é incauto ou tem pouco conhecimento das Escrituras, não tem firmeza ainda na sua fé, ele é facilmente manipulável, ele é facilmente influenciável. Até os dias atuais é assim, né? O cristão hoje está sujeito a muitas influências, principalmente nas redes sociais, internet, e, infelizmente, isso tem afetado a fé de muitos evangélicos sinceros, que realmente são pessoas convertidas, mas que se deixam levar, né, por essas más influências. Então, todo tipo de pregação você encontra hoje nas redes sociais e na internet. Então, tem até pessoas que têm uma aparência de que são cristãs, mas são falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, legalistas, né, judaizantes modernos, que estão ensinando um outro evangelho. Então o apóstolo Paulo ficou espantado com a rapidez com que os gálatas se desviaram da verdadeira fé, né, do verdadeiro evangelho. E, infelizmente. Mas aí o verbo que ele usa lá na carta dos Gálatas significa, né, o verbo metatiteste, significa abandonar, desertar, entre outros significados. Foi isso que eles fizeram, abandonaram, então, o verdadeiro evangelho, para seguir, né, ali as ideias judaizantes. Essa palavra também tem um sentido, né, de mudar de partido, de filosofia, de religião, né? Ou seja, os cristãos da Galácia estavam abandonando a fé cristã, a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, para seguir um outro evangelho, que, na verdade, não é evangelho de verdade, né? Não é boa nova de salvação em Jesus Cristo. Porque se você acrescenta qualquer coisa à salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, esse já não é o evangelho neotestamentário. Não, isso aí é outra coisa, outro pensamento, outra ideologia, outra forma de entre aspas, né, de salvação, mas não é o verdadeiro evangelho. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, no versículo 4, dali do capítulo 2 de Gálatas. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja-mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para salvação. Então você veja que esses judaizantes, eles saíram por conta própria lá de Jerusalém e foram lá pregar o outro evangelho lá na Galácia, em outras regiões ali conhecidas, né, da Europa, da Ásia Menor, etc. Então eles estavam pregando o evangelho na cabeça deles. Segundo eles, os gentios que se convertiam a Cristo também deveriam guardar a lei de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, né, ele batalhou pela fé verdadeira e combateu esses ensinos falsos dos judaizantes. Então, você veja que como é que a erva daninha se espalha, como a heresia se espalha, como o falso ensino se espalha. Então, pessoas que começaram a falar por conta própria, Deus não mandou, o Espírito Santo não inspirou, o colégio apostólico não autorizou, mas eles foram saindo por aí pregando aquele evangelho distorcido,
aquela mensagem distorcida, para falar a verdade, e acabaram, né, por contaminar boa parte da igreja cristã gentílica. Mas o apóstolo Paulo, defensor da fé cristã verdadeira, né, se levantou contra eles e deixou aqui as suas cartas, né, deixou escrito o que é o verdadeiro evangelho, que nós precisamos até hoje seguir. Então, o Tiago, que era ali o pastor presidente, digamos assim, né, o líder da igreja cristã em Jerusalém, disse que não tinha autorizado esses judaizantes. Eles foram por conta própria. Então, é importante frisar isso. Que eles não estavam falando em nome dos apóstolos, Pedro, João e os outros apóstolos ali em Jerusalém. Eles estavam por conta própria. É o que hoje a gente chamaria no nosso meio da Assembleia de Deus, né, os itinerantes. Eles iam de lugar em lugar pregando e acabavam distorcendo o verdadeiro ensino evangélico. Subtópico 3, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes em Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem ser convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Olha só que coisa impressionante, né? Esses judaizantes estavam se espalhando para tudo que é lado, ensinando esse evangelho legalista, essa mensagem legalista de que tinha que seguir a lei de Moisés para ser salvo. E a gente sabe, pela palavra de Deus, do Novo Testamento, que a lei de Moisés não foi capaz de salvar ninguém. Essa que é a verdade. E só quem pode salvar é Cristo Jesus. Então, nenhum judeu conseguiu, né, seguir toda a lei de Moisés. Nenhum judeu, só Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu a lei, o único que realmente cumpriu toda a lei mosaica. E nós estamos nele. E nele também nós cumprimos a lei. Só que nós seguimos hoje os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos que ele deixou, tanto diretamente como depois, né, através dos seus apóstolos, que ele autorizou a prosseguirem, né, ensinando o seu povo, ensinando a sua igreja. E deixaram aqui esses 27 livros do Novo Testamento para nós seguirmos. Então, esses judaizantes, eles criavam um clima de tensão, de medo, de divisão, de facção. Então, estavam espalhando realmente coisas erradas no seio da igreja ali do primeiro século. E o apóstolo Paulo, ele foi um arauto, um defensor que se insurgiu contra tudo isso. Graças a Deus que o apóstolo Paulo, né, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele não se deixou contaminar e também ele combateu firmemente essas heresias, né, esses falsos ensinos. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado.
E temos também os PDFs, né, todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. A tendência judaizante hoje. Subtópico 1. O mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado, respectivamente, de evangelho da circuncisão e da incircuncisão. São meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios. Veja 1 Timóteo 2,7. Para pregar aos não-judeus. O compromisso de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então, não tem dois evangelhos, é um evangelho só. O conteúdo é o mesmo. Quem salva é Jesus, só precisa crer e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Este é o verdadeiro evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou também. Pedro, em nenhum momento você vai ver Pedro pregando, pelo menos nas suas cartas, né, e em outras passagens de Atos, que se deveria seguir a lei de Moisés para ser salvo, juntamente com aceitar Jesus. Não, ele pregava o verdadeiro evangelho. Só que o judeu, pelo fato de ser judeu, tinha a sua cultura. Então ele continuava seguindo a sua cultura, a sua forma cultural. Então, cada cultura tem suas formas diferentes, né? Suas roupas, suas características próprias, mas não salva. Nenhuma cultura salva ninguém. Quem salva é Jesus. E esse é o verdadeiro evangelho. Subtópico 2. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era, de fato, outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Gálatas 1, versículos 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito. Então, o perigo da doutrina judaizante, que os apóstolos viam dois problemas em relação a esse perigo dos judaizantes, da doutrina judaizante, do ensino judaizante. Dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. O cristão ele é livre em Cristo Jesus. Ele não está aprisionado por um conjunto de regras, de leis, de ritos e nada disso. Ele tem a sua liberdade em Cristo. Mas, claro que essa liberdade em Cristo é de acordo com o que a palavra de Deus ensina, o Novo Testamento, principalmente, os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Mas quando se fala liberdade cristã, é que o cristão não precisa seguir mais regras, ritos, né, observar todas essas coisas para poder ser salvo. Ele é salvo somente em Cristo Jesus, né, na sua fé depositada em Cristo Jesus. É nesse sentido que se fala da liberdade cristã. E também o outro problema sério era o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então, era isso que os judaizantes queriam, que o cristianismo fosse apenas uma seita judaica, como os fariseus, os saduceus, os essênios, etc. Mas o apóstolo Paulo ensinou que o cristianismo era totalmente diferente do judaísmo, no sentido de que o cristianismo é um relacionamento com Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. É totalmente diferente. Não é você cumprir determinados ritos e regras. É você ter um relacionamento com Deus, na pessoa de Jesus Cristo.
E esse aqui é o verdadeiro evangelho. Então, veja que os judaizantes estavam alterando o cerne, o centro, né, do evangelho, colocando a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, não tem como. A obra de Cristo foi definitiva. A obra de Cristo foi eficaz, foi de uma vez por todas. Ele morreu de uma vez por todas, o sacrifício dele ali na cruz do Calvário. Não precisa ser complementado por nada. Isso é uma heresia. E até o apóstolo chama de outro evangelho, entre aspas, né? Porque não é evangelho, de verdade. Essa doutrina judaizante, esse ensino judaizante. Subtópico 3, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou chale usado para oração, e o uso do kippar, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Diz o texto bíblico, em 1 Coríntios 7,18. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique-se circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. B. Os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado, estando circuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7,18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7,20. Então, você veja aqui esse último subtópico aqui do tópico 3, falando sobre as práticas judaizantes atuais. Como que esse ensino judaizante continua nas igrejas hoje, nas igrejas cristãs, evangélicas? Justamente pessoas que fazem isso aqui, querem guardar sábado. Isso aqui é algo que foi determinado apenas para os judeus, guardar o sábado. A observância rigorosa das leis dietéticas do judaísmo, não come determinadas carnes, etc. Sendo que o apóstolo Paulo falou que tudo que você come, você dá glória a Deus e pode comer. Então não tem mais essa restrição. Claro que tem as questões de saúde, isso aí é outra coisa, mas não tem nada a ver com salvação. Isso aí não tem nada a ver com salvação. Você comer ou deixar de comer determinadas carnes, determinados alimentos, não tem nada a ver com salvação. Então, você come por questão de saúde, não come por questão de saúde, é uma coisa. Isso é bem diferente. Também a liturgia da sinagoga, querem usar liturgia, usar shofar, o talit, o kippah, etc. Essas coisas que são da identidade cultural do judaísmo, dos judeus. Quem é judeu pode e se converte a Cristo, se ele quiser continuar com essa sua identidade cultural, não tem problema. Mas os não-judeus não são obrigados a seguir essas práticas. E eles querem impor a toda a igreja cristã, que precisa seguir todas essas regras da lei mosaica, para poder, então, obter a salvação. Então, isso aí não é necessário. O verdadeiro evangelho ensina que não precisa seguir esses ritos judaicos. O cristão gentio não precisa seguir esses ritos judaicos. É apenas uma questão cultural. Então, o apóstolo Paulo finaliza dizendo, cada um fique na vocação que foi chamado. Se ele é judeu e se converte a Cristo, se ele quer continuar com a sua identidade cultural, não tem problema. Desde que ele entenda que quem salva é Cristo Jesus, somente. Mas o não-judeu, cada brasileiro tem a sua cultura, o americano tem a sua cultura, o inglês tem a sua cultura, o japonês tem a sua cultura, o africano, a Nigéria tem a sua cultura, etc. Cada um dentro da sua cultura,
ele pode continuar, né, servindo a Deus na pessoa de Jesus. Então, ele não precisa, alguns aspectos culturais precisam ser mudados, obviamente, mas outros não, que não afetam a sua vida cristã, a sua comunhão com Deus, ele pode manter. Você veja que o penteado de cabelo das mulheres no mundo todo, isso vai mudando, dependendo da cultura do país. E isso aí quer dizer alguma coisa? Se a pessoa, a quem usa de um jeito não vai ser salva, a quem usa de outro jeito vai ser salva? Não tem nada a ver. Isso aí é apenas um aspecto cultural, da mesma forma o judaísmo. Então é bom frisar sempre isso. Então que nós somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos judeus, somos cristãos. Né? Seguimos a Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Faesp Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Faesp Academia. Você vai encontrar também no canal da Faesp Academia links, né? Ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Faesp Academia, né? Então, você vai encontrar links para você adquirir, você comprar as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado. Muito bem, estamos chegando à conclusão que diz assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. A diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus 9:16. Então, o conteúdo desta lição foi para enfatizar, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, que o cristianismo não é uma seita judaica do judaísmo. O cristianismo é uma religião de relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para viver no Espírito. O Espírito Santo, viver na liberdade cristã, liberdade em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro cristianismo, é o verdadeiro evangelho que nós pregamos até os dias atuais, segundo o Novo Testamento, segundo a Nova Aliança, os 27 livros do Novo Testamento. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.